Olá, seja bem-vindo ao curso de Biscoitos Decorados da Manufactus e hoje é a nossa aula 9, que nós vamos conversar sobre corantes metálicos e algumas pinturas básicas, bem simplesinhas para começar. Bem, vamos começar com o corante metálico, tá? Você pode usar qualquer pó para decoração metálico. Tem o dourado, o prateado, o nacarado, ouro antigo, perolado. Existem diversos pós para decoração metálicos, tá? E de diversas marcas. Para a gente diluir, a gente vai fazer agora uma tinta, como se fosse uma tinta, tá? Então, para a gente diluir, a gente vai colocar um pouquinho do nosso pó metálico e nós vamos diluir usando álcool de cereais ou nós podemos usar qualquer bebida alcoólica branca, tá? Qualquer bebida alcoólica transparente, como vodka, cachaça, ou até mesmo a essência de amêndoas, que também tem um teor alcoólico alto, tá bom? Então, nós vamos botar algumas gotinhas no nosso pozinho e vamos fazer uma pastinha. Ele não fica líquido, tá bom? Ele não fica totalmente líquido, ele fica uma pastinha. Presta atenção, eu vou mostrar bem de pertinho agora para vocês entenderem como que ele fica, ó. Tá vendo? É como se fosse uma pastinha. E com essa pastinha, nós vamos pintar o nosso glacê já bem sequinho. Esse glacê, se eu for usar, por exemplo, o corante prateado, eu vou fazer um glacê de baixo cinza. Se eu for usar um corante dourado, igual aí no nosso vídeo, eu vou usar um glacê de baixo amarelo. Por que isso? Porque, às vezes, a gente não consegue pintar todas as partezinhas, ficar perfeitinho, tal, até porque a gente tem que tomar cuidado para não borrar as partes brancas e as partes que não serão metalizadas do nosso biscoito. Então, quando a gente coloca uma base com uma cor parecida com o corante metálico, dá uma disfarçada em possíveis errinhos que a gente possa ter na hora da gente pintar esse corante metálico, tá bom? Muitas pessoas me perguntam como fazer o glacê dourado, como fazer um glacê prateado, tá? Eu já vi alguns vídeos mostrando pessoas fazendo realmente o glacê dourado e o glacê prateado, mas eu vou ser bem sincera. Eu tentei fazer e não deu certo. O glacê não seca, tá? E em fóruns com as biscoiteiras, né, com as meninas que trabalham com glacê real e com pasta americana, já foi conversado muitas vezes sobre isso e a forma mais fácil e a melhor forma, a forma mais correta de se fazer é essa mesmo, tá? É diluindo o nosso pó e pintando depois do glacê seco. Olha como o nosso biscoito ficou dourado e agora é só esperar esse álcool secar e embalar o biscoito, tá? Não precisa levar ao forno novamente para secar, não. O biscoito já fica prontinho. Agora, o próximo biscoito que nós vamos fazer, eu vou usar o glacê cinza por baixo e vou mostrar duas técnicas diferentes, tá? A primeira técnica que eu vou mostrar vai ser nessa estrelinha que eu tô fazendo. Presta atenção, eu tô fazendo o glacê de baixo cinza porque eu quero que ele pareça um prateado, certo? A gente já conversou isso no biscoito de angi. Então, eu fiz o contorno e o preenchimento, e nessa etapa do curso, vocês já estão carecas de saber como que a gente faz o contorno e o preenchimento dos biscoitos. Caso você esteja assistindo esse curso pela primeira vez e já pegou a aula 9, eu aconselho você a assistir todas as outras 8 aulas que nós temos. Todas as nossas aulas do curso de biscoito decorado tá aqui na descrição do vídeo, tem todos os links, inclusive tem o link para você baixar o e-book, tá? Que também é bem completo e tem todas as explicações e receitas no e-book. Baixa o e-book aí pelo link. Com o nosso biscoito com uma base bem sequinha, tá? Ele já está bem sequinho, nós vamos fazer um perolado. Então, como que eu vou usar? Não vou diluir esse pó para decoração. Eu vou usar esse pó para decoração pérola branco. Ele é um pozinho bem fininho e nós vamos simplesmente com um pincel bem seco e bem macio, nós vamos espalhar esse pozinho em cima do nosso glacê. Cuidado para não colocar o dedo em cima do glacê, porque qualquer coisa que solte um pouquinho de gordura vai manchar. Então, se você colocar o seu dedo em cima do glacê antes de passar esse pó, vai aparecer
as suas digitais no biscoito. Então, cuidado. Passo o pó, tiro o excesso e olha que perolizado lindo que ficou. Eu gosto muito de usar essa técnica nos biscoitos de sereia, com rosa, com roxo, com turquesa, que dá a sensação de que a cauda da sereia está bem brilhante. Olha a diferença das estrelinhas com e sem o pó. Conseguem ver como é que ele ficou bem perolado? Agora, para mostrar para vocês como que fica diferente o pérola do prata, tá? Eu vou fazer esse foguete e eu estou pintando a parte cinza dele, né? A parte da carenagem do nosso foguete de cinza para a gente deixar ela bem prateadinha. Vou fazer a comparação depois do prata com o pérola para vocês verem. Mais uma vez, fiz o contorno, preenchimento, levei o biscoito para secar bem. E nós vamos diluir o nosso pó para decoração prateado, tá? Esse eu estou usando da Fab, de novo, da mesma forma que fizemos com o corante dourado do anjinho. Nós vamos pegar uma pequena parte e podemos usar essência de amêndoa, que tem bastante álcool, vodka, cachaça. Eu gosto de usar álcool de cereais, tá? É o que eu mais gosto de usar, mas você fica à vontade para usar a bebida alcoólica ou o alquinho que vocês acharem, tá? Tem a solução neutra também da Fab, que é muito boa, que substitui o álcool de cereais. E com o pincel nós vamos fazer igual fizemos com o dourado. Nós vamos pintar toda essa parte cinza do nosso foguetinho de prateado. Mais uma vez, não dá para fazer o glacê já prateado, tá bom? O glacê com corantes metálicos a gente tem que pintar mesmo, tá? Então faz uma base com uma cor parecida e pinta, dilui o corante metálico e pinta. Olha como é que ele ficou bem prateado. Agora, olha a diferença da estrelinha perolada com o foguete prateado. É diferente, né? E essas duas técnicas dá para a gente usar em vários biscoitos. Fica muito joinha. Agora, eu vou só terminar o biscoito de foguetinho, porque eu não gosto de deixar as coisas interminadas, né? Só para vocês verem como que eu fiz o restante do foguetinho. Não tem muito a ver com a nossa aula, né? Terminei de fazer a janelinha, pintei as outras partes do foguetinho e com a técnica do wet n wet eu fiz o foguinho saindo. Agora nós vamos conversar sobre algumas pinturas simples, tá? Existem duas formas que eu gosto de usar, tá? Não existem só duas formas de se fazer, existem duas formas que eu gosto de usar e que eu acho básico para esse curso básico, né? Não vamos esquecer que nós estamos num curso básico de biscoitos, não é um curso avançado. Então, eu vou mostrar para vocês um iniciozinho das técnicas, de algumas técnicazinhas de pintura. Vocês já sabem, né? Nós temos que fazer o contorno e o preenchimento do biscoito e deixar ele secar bem. As duas técnicas serão o seguinte: a gente vai usar o pó seco e a gente vai usar o pó para decoração diluído no álcool de cereais. Como eu não sou boa de desenhar nada à mão, eu estou usando a técnica do desenho para fazer um risco dessas duas bexiguinhas, tá? Eu vou fazer como se fosse um chá revelação com a bexiguinha rosa e a bexiguinha azul. E eu vou fazer o mesmo desenho com o pó seco e o pó diluído. Então, nós vamos começar com pó aveludado seco. Simplesmente vai pegar o pó seco, vai molhar o seu... Molhar não, né? Passar o seu pincel nesse pozinho e vai passar no seu biscoito, no contorninho que você fez. Só se você quiser uma cor mais clarinha, você só pode misturar nesse pó para decoração rosa, por exemplo, que eu estou usando, você pode misturar o dióxido de titânio em pó, né? Que é o corante branco. Então, se você usar o pó para decoração branco, né, o dióxido de titânio e misturar, você vai ter uma cor um pouco mais clarinha. Então, você vai passar esse pó com a ajuda de um pincel macio no contorno que você fez, lembrando que todas as vezes que sobrar um pouquinho de pó, não passa a mão por cima, porque vai manchar o seu biscoito todo. Com a ajuda de um pincel bem macio, de blush ou de pelo, que você usa só para confeitaria, você tira o excesso do pozinho que ficar por cima. Cuidado para não fazer com força, para não manchar o seu biscoito inteiro. Tá vendo? Ó? Só esfregando o pó para decoração, a gente já consegue pintar esse biscoito. E agora, para fazer um acabamento, com um pincel bem fininho, desses que a gente compra em loja que faz coisa para unha, eu gosto de comprar esses pincéis bem fininhos que eles usam para fazer detalhes, que manicure usa para pintar a unha, né? Você passa no corante líquido preto e faz o acabamento. Você também pode usar canetinha
com corante alimentício preto para fazer isso, se você não conseguir fazer com um pincel, tá? Dá no mesmo, pode usar a canetinha ou o pincel. E aí você faz um contorninho e o nosso biscoito está pronto, decorado somente com pó para decoração. Olha que bonitinho que ele ficou. E agora eu vou fazer diluindo o pó para decoração para vocês entenderem a diferença. Eu vou usar os mesmos pós e como eu não botei corante branco no pó, eu também não vou colocar aqui, tá? Mas vocês vão ver que a cor vai ficar muito forte. Então, eu fiz igualzinho o corante metálico, tá? Diluí com álcool de cereais e vou pintar. Eu, Lívia, particularmente, se eu fosse fazer esse biscoito para vender mesmo, eu teria usado dióxido de titânio junto para ficar um pouco mais claro, tá? E aí você pode ir misturando os corantes, dióxido de titânio e diluindo mais ou menos até você conseguir achar a cor que você gostaria. Eu estou fazendo só para vocês poderem comparar e entenderem a técnica, tá bom? Esse biscoito eu fiz mais para mostrar só a técnica mesmo, por isso que eu fiz um biscoito bem simplesinho para vocês entenderem a diferença entre as duas técnicas. E mais uma vez eu vou fazer o contorno com um pincel, com corante alimentício preto, e você pode fazer com a canetinha se você achar mais fácil. Nós vamos comparar para vocês verem. Prestem atenção na diferença. De um lado, o pó para decoração diluído no álcool de cereais e do outro lado, o pó para decoração sem ser diluído. Prestem atenção nesses biscoitinhos da Patrulha Canina que eu fiz com essa técnica. Eu passei o risco do desenho para o biscoito, da mesma forma que eu fiz com as bexiguinhas, e diluí o pó para decoração e pintei. E depois eu fiz o contorno com a canetinha. Viu? Não é difícil, dá para fazer com técnica simples. Já esses próximos biscoitos que eu fiz do ursinho Pooh, eu usei a técnica do pó para decoração seco, sem diluir. E fiz o contorno também usando a canetinha com corante comestível. E ficou muito bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inspirem nas técnicas. E se vocês não conhecem o restante das aulas, clique aqui do lado esquerdo para vocês assistirem às aulas anteriores e do lado direito para vocês assistirem às próximas aulas. Aguardo vocês!